Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Olhando, viu Jesus os ricos a lançarem suas dádivas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre deitar ali 2 pequenas moedas. Disse então: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Lucas 21, 1 a 3. Meta do mês: exercitar a paz e ligar-se a Jesus. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem da inércia. Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Meta do dia: ante o problema familiar, cultivar o entendimento e a concórdia na conquista da paz e a harmonia. Sugestão para sua prece diária: prece pelos familiares e pessoas que nos são queridas. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti para rogar pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que nos são queridas, que fazem parte da nossa existência, que nos impulsiona para a frente. Que o seu amor nos envolva, trazendo equilíbrio, trazendo a paz, trazendo a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 54 dias da Concafras. A Concafras é um momento de confraternizar, um momento de estudar, de praticar o Evangelho de Jesus. Você já imaginou 800 pessoas visitando as casas em nosso município, levando a mensagem espírita, levando a mensagem do Evangelho de Jesus a tantos lares? Então, em Alta Floresta, no período do Carnaval, nos dias 18 a 21 de fevereiro, receberemos as caravanas espíritas. Receberemos também simpatizantes da doutrina espírita. E você que tem curiosidade sobre a doutrina espírita, é um momento oportuno para você perceber e ver como que trabalha o espiritismo. Venha participar conosco, faça hoje ainda a sua inscrição. Entre lá no site www.concafras.com. Meus amigos, a nossa casa espírita continua trabalhando normalmente nos dias de segunda, terça e quarta-feira. Então, hoje nós teremos às 8 horas da noite a triagem fraterna, momento de acolhimento a todos aqueles irmãos que desejam fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Você pode dirigir-se à nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Você que está acamado ou reside em outra cidade e deseja fazer o tratamento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Mateus capítulo 18, versículo 7. No domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda relação com os reveses do mundo. Semelhante arrebento
de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhes respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhes escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesse outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre conflito de readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando a insânia e a crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade da consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, erijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade. Mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra, ao primeiro golpe de vento. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, junho de 1963. E também no livro, o Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 20. Meus amigos, então a gente está vendo aí uma comunicação que traz para nós grandes reflexões nos domínios das provas. Então, a gente vive em ambientes e que devemos estar envolvidos. Por exemplo, como diz o Emmanuel, nesse trecho ao comentar o trecho do Evangelho de Mateus, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Então, às vezes, a gente quer
criar nossos filhos dentro de uma redoma para que ele não sofra. E aí é um grande engano nosso, diz o Emmanuel, porque quando chegar na fase adulta, que ele não passou por todas as experiências necessárias, ele vai perceber que aquele processo educativo por que passou foi um momento muito difícil. Por quê? Não o preparou para a vida adulta. Então, as provas de levar a criança para a escola, o envolvimento com colegas, com familiares diferentes, esse processo educativo vai bulilando o nosso filho. E ele vai aprendendo com os erros e acertos, com os puxões de orelha daqui, outro puxão de orelha de lá, que são as maneiras educativas que a sociedade nos impulsiona. Então, um atrito aqui, outro acolá, e isso vai nos amadurecendo. Trazendo também para o nosso ambiente familiar, que é fruto desse meio em que nós vivemos. Então, se nós passamos por esse processo, quando a gente chega na fase adulta, nós vamos conseguir manter a tarefa. Mas se a gente é fechado em casa e não tem contato com outros, então nós não vamos conseguir nos evoluir, porque a nossa evolução depende de estarmos também em conjunto com as pessoas, porque isso vai nos amadurecendo, vai nos impulsionando para o bem. A gente percebe o que é mal e o que é bom. E dentro desse contexto, nós evoluímos. E nós estamos dentro dessa cadeia, né? Então, num processo reencarnatório, como diz o Emmanuel, por isso que há necessidade das reencarnações. Porque numa encarnação só, a gente não consegue evoluir a contento. Hoje, nós vamos atingir aí em torno de, no máximo, 85, no máximo, de ano. Algumas pessoas passam disso, né? Mas muitos não chegam nem a 80 anos. Então, nesse processo de vida, a gente consegue ser bom? Então, tem muitas coisas que a gente tem que melhorar. Por isso é necessário as reencarnações, porque em cada processo reencarnatório nós nascemos para evoluir. Isso a gente evolui também no mundo dos espíritos quando para lá a gente retorna, porque lá é a nossa verdadeira morada. Nós somos de lá, nós não somos daqui. Aqui nós nos encontramos temporariamente para evoluir. Esse é o nosso objetivo. Aqui a gente vem praticar aquilo que nós estudamos nas escolas espirituais. E mesmo quando nós estamos reencarnados, nós continuamos a estudar na escola espiritual. Durante o nosso sono, enquanto o corpo nosso descansa, o nosso espírito se desdobra para os mundos dos espíritos. Então é muito importante esse processo de perceber as dificuldades que nós temos e também como estamos lutando diante dessas dificuldades. O Emmanuel coloca o exemplo dos andaimes na construção, e, e isso é muito interessante, porque depois que a construção está pronta, não precisa mais dos andaimes, né? Então, é um processo mesmo de educação constante nossa. Então, as disciplinas, as provas que fazem parte da nossa vida são objetivos para o nosso fortalecimento, para a nossa educação. Então, meus amigos, continuemos estudando, continuemos trabalhando, porque nós ainda vamos retornar aqui muitas vezes, até a gente se tornar perfeito como Jesus. Então, vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos todos aqueles jovens
envoltos nas drogas, nos entorpecentes, que causa tanto desajuste para os seus familiares e para si mesmos. Amado Mestre Jesus, que os anjos benfeitores possam envolver os nossos jovens, nossas crianças e até os adultos que estão nos vícios. Que esses irmãos recebam esses fluidos de amor e tomam decisões importantes para as suas vidas, modificando o proceder. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.